Fala galera, mais uma vez Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 23 de abril, dia de São Jorge, rodada de Sul-Americana e Libertadores, e o atual campeão da Libertadores se complica no seu grupo. Botafogo, que desde o início do ano parece que ainda não começou a temporada, e a gente não vai falar mais todo mundo já sabe o que está acontecendo com o Botafogo. Tá? É, o dono do Botafogo já deu uma declaração inocentando o treinador e culpando os jogadores. É o dono, irmão. É o dono. Tá? É, e a torcida vai engolindo. E o Botafogo tem um jogo importante para, pelo menos, é, é, deixar a situação menos complicada quando tiver os jogos em casa, que são as duas últimas partidas do Botafogo que estão em casa. Mas o Botafogo perde mais uma partida. E perde mais uma partida onde não jogou bem mais uma vez. Então, cara, Estudiantes, Argentina, 1, Botafogo 0 numa falha. Irmão, tinha artilheira, a bola bateu, pegou um efeito. Uma falha. Um goleiro do nível do John, uma falha. E o Botafogo mostrou mais uma vez que, já falei isso aqui algumas vezes, é, mas eu vejo alguns torcedores do Botafogo que não concordam com isso, mas é um critério. Para mim, é, o Botafogo não errou só em vender Luiz Henrique ao Almada. Luiz Henrique Almada, todo mundo sabia que ia jogar ali 6 meses, um ano e ia embora, todo mundo sabia. Mas para mim o maior erro foi ele ter dispensado quase o banco de reservas todo. Aí eu vejo muitos botafoguenses, mas só dispensou aquele reserva, que esse cara não servia a nada. O banco de reservas hoje do Botafogo é muito pior do que o do ano passado. O banco de reserva do Botafogo hoje é pior do que o do ano passado. Não tem, o cara olha pro banco, não tem ninguém, pô. Aí tem tal do Matheus Martins, que tenta, corre para lá, corre para cá. Mas vamos lá. Esse Matheus Martins, qual é o time grande que contrataria ele? Nenhum, pô. Nenhum. Ele jogaria onde? Nenhum, lugar nenhum. O Cuiabano, time médio. O que entrou hoje lá, na lateral, escurinho. Deixa eu pegar aqui, que é o nome dele. Que entrou no segundo tempo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, que entrou no segundo tempo. O Elias Manuel. O Mastriani, centroavante ali. Irmão, o banco é pior, pô. Ou não é? Então o Botafogo perde mais uma. A gente vai dar uma olhada aí na como é que ficou a tabela, como é que ficou a classificação, próximo jogo do Botafogo. E eu vou dizer de cara, não foi injusto, não. Não foi injusto a derrota, não. O Estudiantes foi melhor, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado. Mas no primeiro tempo, o Estudiantes foi bem superior. O Botafogo vai falar isso aqui. Então, peço a você, mais uma vez, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração do cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, cara, vamos aqui logo para a classificação. Bom, o Botafogo com mais uma derrota. O Botafogo está aqui na terceira colocação com 3 pontos.
O Estudiantes, que essa vitória vai para a segunda colocação com 6. E a Universidade do Chile é o líder com 7. Na próxima rodada, vai ter Universidade do Chile e Estudiantes. Vão se enfrentar. O Estudiantes pode continuar com 6 pontos. A Universidade do Chile pode continuar com 6 pontos. E o Botafogo joga contra o Carabobo. Se eu não estiver enganado, o jogo é, é mano de campo do Carabobo. É mano de campo do Carabobo a quarta rodada, porque as duas outras partidas o Botafogo joga em casa, contra o Estudiantes e contra a Universidade do Chile. Bom, aqui. Então, cara, o Botafogo tem que ganhar do Carabobo fora de casa para ir a 6 pontos. Torcer ali para o próximo jogo do Botafogo é contra o Estudiantes. É o Carabobo, depois pega o Estudiantes em casa. Então, a melhor coisa seria que talvez a Universidade do Chile ganhasse dos Estudiantes, que aí quando o Botafogo jogasse com os Estudiantes em casa, estavam os dois com 6 pontos. Se o Botafogo ganha do Carabobo, vai a 6. Se a Universidade do Chile ganha do Estudiantes, o Estudiantes continua com 6. A Universidade do Chile vai a 10, aí o Botafogo não tem mais como pegar, mas fica no jogo decisivo Botafogo Estudiantes, os dois com 6 pontos, o Botafogo ganhando vai a 9, e aí joga a última partida com a Universidade do Chile. Ainda dá para o Botafogo. Foram 3 jogos. O Botafogo ganha os 3, ganha do Carabobo os outros 2 em casa, chega aí a 12 pontos, está classificado. Mas nesse momento, o Botafogo está fora. Faltando 3 jogos, o Botafogo está fora. Está complicado? Está complicado, mas não está impossível porque joga agora com um time mais fraco fora de casa, a quarta, a quarta partida, e tem 2 jogos em casa para se classificar contra os 2 primeiros. O problema é o futebol do Botafogo. Como é que tu pode garantir, pode confiar que o Botafogo vai conseguir ganhar do Estudiantes da Universidade do Chile em casa? Pergunta aí o Ney, né? No canal do Ney. Aquele corão figura. Nem ele, que viaja na maionese, pode falar, não. Nós, botafoguense, vamos amassar a Universidade do Chile, Estudiantes, nós somos o melhor time do mundo. Nem ele, irmão. Nem aqueles irmãos não, os colegas, né? Que andam de óculos escuros. Falar pra tu aí, ó. Botafogo, se classificar em primeiro, vai amassar os 2. Nem eles que ficam com essa soberba, com essa brincadeira aí, tem até uma resenha lá, maneira, acho legal o canal deles. Nem eles, irmão. Eles podem até falar, mas eles não acreditam no que falam. Porque o Botafogo não está jogando para isso, parceiro. E aí? Então a situação do Botafogo não é fácil no grupo. Mas é pior porque não vem jogando bem. Botafogo ainda. Porra, não tem como não alfinetar. O dono falou que o Botafogo, a temporada do Botafogo começaria em abril. Bom, abril para a Libertadores já acabou, porque a Libertadores só volta em maio. Bom, então na Libertadores a temporada do Botafogo não começou. Porque de 9 pontos disputados, o Botafogo só jogou 3. Então, a temporada do Botafogo na Libertadores ainda não começou. E no Campeonato Brasileiro, a temporada também ainda não começou. O Botafogo está lá embaixo. É o 14º, sei lá. Quando é que vai começar a temporada do Botafogo? Aí eu sou obrigado a escutar torcedores do Botafogo falando: não, na janela do meio do ano, papai Dexter vai contratar aí mais 500 milhões. Porra, dose, né, irmão? Aí é complicado. Quando chegar na metade do ano, o Botafogo já pode estar eliminado da Libertadores. Vai que o Botafogo joga seu futebolzinho que tá e não ganhe do cara bobo. Um abraço, irmão.
Um abraço. Estudiantes da Universidade do Chile vão jogar aqui pelo empate. Porra. Então, ainda dá para o Botafogo. O problema é o futebol, que não vem jogando e que não garante nada. No jogo, no primeiro tempo o Botafogo, vamos ser bem sinceros, nem competiu direito. Teve ali uma chance com o Arthur, lá de cabeça, depois um outro chute, mas o primeiro tempo foi basicamente do Estudiantes. O Botafogo ficou atrás, chutando para tudo quanto é lado, não conseguia sair. Não conseguia criar. Um time medroso, covarde, que não encarou, só queria se defender. O Estudiante foi indo para cima, indo para cima. O gol foi uma falha do John, uma falha monstruosa, mas o Estudiante merecia. O Estudiante comandou o primeiro tempo. O Botafogo tentou se defender o tempo inteiro. O Igor Jesus, eu vi o comentarista falando que o Igor Jesus está mal, mas coitado do Igor Jesus. O Igor Jesus joga sozinho. Não tem ninguém com ele. O Savarino tá igual uma barata tonta no meio ali. É igual uma barata tonta. Ele tenta, corre para um lado, corre para o outro, corre para lá, mas coitado do cara. Irmão. Eu não vou crucificar o Igor Jesus, não vou crucificar o Savarino. O Dexter defendeu o Paiva, legal, mas o Paiva é fraco. O Paiva é fraco. Não é porque ele está substituindo um treinador. Tá, tudo bem que ganhou muita coisa, beleza. Mas, irmão, ele ficou um mês treinando. O Botafogo já fez 7, 8 partidas. O Botafogo não tem padrão, porra. Então, no primeiro tempo foi expediente. No segundo tempo, o que aconteceu? O Botafogo jogou? O Botafogo, no segundo tempo, competiu. Mas competiu por quê? Nitidamente o Estudiante recuou. O Estudiante que estava marcando lá em cima, parou de marcar lá em cima e começou a marcar da linha do meio campo para trás. E aí o Botafogo pôde trabalhar. Aí começou a correr mais, fez algumas substituições, botou o Martins pelo lado, que botava uma correria. Mas foi muito mais pelo fato do Estudiante ter recuado do que o Botafogo ter colocado alguma coisa. Aí joga a bola dentro da área, tenta uma coisa ali, tenta outra coisa aqui, mas você vê que não tem jogada. O, 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 o Botafogo é uma ilha que nem vegetação tem. Lá não tem nada. Os caras tentam. E aí, quando o Botafogo consegue jogar alguma coisa, você percebe nitidamente que são lampejos de 2024. Quando você vê o Botafogo jogando, você nitidamente no segundo tempo, você vê que algumas coisas são lampejos do ano passado. Aí consegue jogar alguma coisa. O Gregory vai, provavelmente eles obedecem o Paiva e eles vão tentando fazer. Aí você vê toda hora o Barbosa meter uma bola longa, o Danilo que estava na zaga meter uma bola longa. Aí tu tem que contar com a qualidade do Savarino, que pum, ele tem uma bola na trave, merecia até ter entrado. O Botafogo no segundo tempo competiu, criou, meteu bola na trave, teve uma cabeçada, chute lá, o goleiro defendendo, criou algumas coisas. Mas você vê que não é jogada trabalhada. São flechas, lampejos de um time que um dia é, foi o melhor do Brasil. Que hoje não é, pô. Não joga para isso. Então o Botafogo vive de lampejos, vive de situações do Savarino, do Martins, o Jesus que tenta alguma coisa ali, aí acaba se queimando porque quase não recebe bola. E é trombado o tempo inteiro, é porrado o tempo inteiro. Cara, é, tá difícil, tá difícil. Dexter tenta amenizar as coisas, mas ele é o grande culpado, pô. Ele é o grande culpado. Grande culpado. Não tem banco de reservas, não é culpa do Renato Paiva. Não tem banco. Botafogo não tem banco. Desculpa. Mandaram o banco de reservas todo embora e não contrataram ninguém. Ficou um outro lá, mas os caras são fracos. Aí eu também não posso
só dá porrada no Renato Paiva. Não dá, né? Você tem um culpado, na minha opinião, culpado é só o dono do time. O cara é o dono. Tu vai falar o que com o cara? Ele é o dono. Acabou, porra. Verasaf tem essas coisas. O cara tem outros times, ele vai dar atenção lá aos outros. E, já ganhei aqui, já tá bom. Já dei a chupeta para eles, ó. Toma aí, já dei um brasileiro na Libertadores, agora você aguenta aí. Deixa eu viver a minha vida. É mais ou menos por aí, pô. É o preço que se paga. Bom, será que quando chegar na metade do ano ele vai mudar essa história? Qual é a esperança? A esperança que eu vejo que os torcedores do Botafogo falam é o seguinte: o único time do Dexter que pode dar títulos para ele é o Botafogo. O Lyon não pode. Então essa é a esperança. Mas hoje, cara, o Botafogo no primeiro tempo não competiu. O Estudiantes foi melhor, fez o gol. No segundo tempo, teve um jogo mais parelho, mas o Botafogo deu uma melhorada, na minha opinião. Primeiro que foi um pouquinho mais ousado, mas também porque o Estudiantes recuou. Poderia ter feito um gol, poderia, com o Salvador, mas também não mostrou tática. O que o Botafogo faz é, como eu falei, é no improviso e nas lembranças táticas do ano passado. Porque do Renato Paiva é muito difícil. O Renato Paiva pensa o futebol diferente do Arthur Jorge. Ele não tem o mesmo perfil. E ele não conseguiu colocar o perfil dele um mês treinando. Os jogadores não conseguiram encaixar com o perfil dele. Então, cara, a situação do Botafogo se complica na Libertadores, mas não é impossível. Mas o maior entrave do Botafogo fazer vergonha na primeira fase é que o Botafogo não vem jogando nada. Desde o início do ano. Agora é rezar para as próximas 3 partidas, uma fora e 2 em casa, o Botafogo reverta a situação e consiga se classificar. Mas tem que melhorar o futebol. E a gente também não sabe, quer dizer, acho muito difícil isso acontecer. Mas a gente não sabe, não tem certeza se o Renato Paiva vai estar na próxima partida. Se toma uma porrada do Fluminense no Campeonato Brasileiro, começa a ficar esquisito. Quer dizer, já está esquisito. Pode ficar mais. Tu imagina, vai o Botafogo jogar contra o Carabobo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vai ser complicado, né? Isso não pode acontecer? Lógico que pode. Deixa eu pegar aqui, ó, rapidinho. Campeonato Brasileiro. Ó, Campeonato Brasileiro. Vamos pegar a classificação. O Botafogo é o 15º com 5 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Atlético Mineiro com 5. Se o Botafogo perder para o Fluminense, ele pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, irmão. O Botafogo, até o próximo jogo, contra o Carabobo, ele joga contra o Fluminense, depois tem um jogo da Copa do Brasil e depois pega o Bahia lá, antes do jogo do Carabobo. O Botafogo pode ir jogar contra o Carabobo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, irmão, o problema do Botafogo é mais complicado. Para piorar, ele joga com o Carabobo. Depois ele pega o Internacional, que é um time forte. Mas pega o Internacional. Antes do jogo contra o Estudiantes. Aí ele joga contra o Estudiantes. Ele tem um clássico contra o Flamengo no Maracanã. Aí tem um jogo pela Copa do Brasil e Universidade do Chile. Ou seja, a tabela do Botafogo até a definição é muito complicada. Tudo bem, Internacional está na Libertadores, o Flamengo está na Libertadores. Talvez Internacional e Flamengo também poupem, mas o Flamengo tem os objetivos no Brasileirão. Então, a tabela do Botafogo até o final, para definir se ele consegue ir às oitavas de final ou não, é muito complicada. Você imagina o Botafogo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Então, irmão, agora não tem como fazer nada. É o Renato Paiva tentar melhorar esse futebol. O problema é que eu não sei se o Renato Paiva tem capacidade para melhorar o Botafogo. A esperança do torcedor botafoguense é a última que morre. Mas tem que se mexer, irmão, porque tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Infelizmente, pode piorar se o Botafogo perder para o Fluminense e entrar na zona de rebaixamento. O cenário é sombrio, mas só quem pode reverter e melhorar esse cenário é o próprio Botafogo. Não tem mais o que fazer. Por mais que a torcida berre, vai fazer o quê? Não tem como contratar agora. É o que tem. Vai mandar o Renato Paiva embora agora? Contrata quem? Tem jeito. Botafoguense vai sofrer até a definição se vai conseguir se classificar ou não para as oitavas de final. Nesse momento, está fora. Não foi injusto. O Estudiantes mereceu vencer. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.